A nova pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada há minutos, que aponta a avaliação negativa do presidente Jair Bolsonaro, numa quantidade que já passa dos 53%. A avaliação positiva atingiu 22%, 2 pontos a menos que o levantamento anterior. E a avaliação regular se manteve e continuou em 24%. Os percentuais estão dentro da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Pesquisa fresquinha para a gente discutir e comentar aqui com o nosso quarteto. Serrão, como é que você avalia aí essa pesquisa no momento em que se acumularam vários cenários, né? Se a gente for pensar, né? Desde o 7 de setembro, o 12 de setembro, o recuo do presidente da República. Como é que você vê esses números? Sempre com ceticismo. Primeiro, não consigo chamar essas enquetes de pesquisas. Ouviram quanto? 2.000 pessoas? 3.000 pessoas? Qualquer enquete em rede social hoje consegue ouvir muitas milhares de pessoas com resultados absolutamente divergentes dessa tal ciência que os institutos de pesquisa afirmam ter, mas que na hora do resultado das eleições, esses resultados nunca batem corretamente com o que acontece na urna, questionando se a urna ou não, quem acredita nelas ou não. Então, é preciso ter muita cautela em relação a essas enquetes. Elas têm o papel sempre de direcionar a intenção da opinião pública. Ponto. Esse é o fato concreto sobre essas enquetes que insistem em chamar indevidamente de pesquisas de opinião. Elas não merecem credibilidade. É necessário, graças a Deus, está vindo aí a era 5G, e aí sim teremos possibilidade de fazer pesquisa online direta com uma margem gigantesca de pessoas que vão responder a formulários, aí sim, dentro do critério científico de metodologia do que possa se chamar uma pesquisa. Por enquanto, isso que tem hoje poderia receber o adjetivo de leviandade na enquete. Piperno, o Serrão diz que o Datafolha é uma enquete. Eu quero saber a sua opinião. É uma pesquisa importante de um instituto que é um dos maiores do país, que há muitos anos faz esse trabalho e que, por exemplo, em todas as últimas eleições, em todas as eleições presidenciais até hoje, acertou o resultado. Enfim, às vezes comete lá um erro aqui ou acolá, mas, por exemplo, o caso da eleição de Minas, o caso da eleição do Zema. O Zema estava lá, um pouquinho, né, embolado lá com o então governador e também com a Anastasia, e de repente, no último debate na TV Globo, o Zema vai lá e, em vez de apoiar o candidato do partido dele, ele declara apoio ao Bolsonaro, que era um líder disparado, como, aliás, as pesquisas constatavam. O que aconteceu? O Zema disparou, e isso não foi um movimento captado pelas pesquisas naquele momento, mas do Bolsonaro, Haddad, todos os grandes institutos acertaram em cima. A questão da popularidade, do nível de aprovação do presidente Bolsonaro, é muito simples. Vocês, por acaso, conhecem algum grupo, algum partido, algum novo grupo, algum novo partido e tal, que passou repentinamente, de algum tempo para cá, a apoiar o presidente Bolsonaro? Eu não conheço. Ou pelo menos desses grandes, desses mais representativos. Agora, eu conheço muitas defecções. Muita gente que apoiava o presidente e não apoia mais. Aliás, para não ir muito longe, aqui em São Paulo, a gente tinha o Bolsonaro, o governador Eduardo Leite, Joyce, Alexandre Frota. Outro dia eu vi na última segunda-feira uma entrevista do velho amigo do velho aliado Alberto Fraga, 40 anos de amizade, e o Fraga disse que não quer mais saber do Bolsonaro, bloqueou ele no grupo de WhatsApp, porque ele acha que Bolsonaro tripudiou da Covid e a mulher dele acabou sendo vítima disso. Aqui, por exemplo, também pertinho da gente, tem o MBL, que era até outro dia bolsonarista, o Vem Pra Rua. Então, quer dizer, eu conheço muita gente que era bolsonarista e não é mais. E é óbvio que esse movimento de defecção acaba se refletindo não só no Datafolha, mas em todos os levantamentos que são feitos hoje. Ô Piperno, para resumir, esse 53% de reprovação do presidente da República, realidade ou fantasia? Isso eu acho realidade, mas eu também não acho irreversível. Se a economia melhorar, é óbvio que muita gente vai voltar atrás.
Constantino Piperno cita alguns ex-apoiadores do presidente Jair Bolsonaro como Frota, Joyce e MBL. São eles que fizeram a reprovação do presidente da República crescer? Eles viram a reprovação deles crescendo e a gente viu ali o impacto no dia 12, né? Todos eles juntos e mais alguns outros, como Ciro Gomes, e deu traço, né? Tinha menos gente do que nas festinhas que eu vou. É um negócio realmente lamentável, né? Eles todos traíram uma base de eleitores, ficaram com um discurso oportunista e vão ser cobrados por isso pelos eleitores no futuro, na frente, né? Esses institutos de pesquisa, ainda mais o Datafolha, ninguém sério leva a sério, né? Isso aí não tem erro estatístico, porque erro estatístico é do jogo, né? Você usa uma metodologia, entrevista 2.000 pessoas com uma amostragem, e isso pode dar erro. Erro se anula para cima e para baixo. Nesse caso desses institutos, a gente detecta viés. Vai ver o histórico deles, eles estão sempre inflando candidatos de esquerda e subestimando os candidatos de direita. É metodologia, né? Tem método, como diria um jornalista por aí, né? Eu posso acreditar no Datafolha, que erra sempre, com uma margem bizarra, ou nessa turma que diz que na Paulista tinha 120 mil pessoas no dia 7, né? A gente pode acreditar nisso tudo. Ou a gente pode acreditar nos nossos olhos, né? Eu prefiro acreditar nos meus olhos. Eu sei o que eu vi no dia 7 e eu sei o que eu vi no dia 12. Bruna, você acredita nos seus olhos? Eu acredito nos meus olhos, né? Mesmo porque eu teria que ser uma comunista para preferir acreditar em alguma coisa que não fosse a realidade, né? É aquela história, né, do maior dos comunistas, diziam, mas você acredita nos seus olhos ou em mim? Né? O Groucho Marx. Eu prefiro acreditar nos meus olhos. Se o pessoal quiser continuar acreditando nos seus ídolos e dogmas, também nenhum problema. Agora, essas pesquisas, sabe o que eu acho interessante a gente perceber? Que todo mundo sempre costuma dizer que nessas enquetes de redes sociais, como o Serrão mencionou aqui, é complicado porque elas são dirigidas para bolhas, né? E, de fato, a gente tem realmente essa dificuldade. Em geral, nas redes sociais, as coisas, tá tudo muito separado e a gente dificilmente consegue obter os votos das pessoas contrárias, né? Algumas vezes sim, outras não. É curiosíssimo quando alguns jornalistas de esquerda lançam alguma enquete no Twitter dizendo, aí você apoia o impeachment do Bolsonaro e aí o não ganha, porque alguém de direita vê, manda todo mundo lá votar, eles sempre perdem, é engraçadíssimo. Mas, independente disso, a gente precisa se perguntar como que funciona essa amostragem dos institutos de pesquisa, tá? O Constantino disse que não é erro, é viés. Eu acho muito provável, porque não faz sentido a gente olhar para o 7 de setembro, no Brasil, não estou falando na Paulista, estou falando no Brasil. A gente olha para o 7 de setembro, hoje foi lançado um mini documentário cobrindo as imagens de várias cidades. Eu fiquei impressionada, eu não tinha visto no dia. E aí, de repente, a gente vê a Folha pondo 53%. Então, é uma forçação de barra tão grande que acaba virando motivo de piada, o que é complicado, né? Por quê? Porque a sociedade acaba perdendo confiança nos institutos de pesquisa. Isso é ruim, porque a imprensa perde a credibilidade justamente por se rebaixar a fazer politicazinha partidária, né? Ô Piperno, estamos discutindo aqui uma questão de viés. Você acha que o Datafolha tem esse viés? Olha, eu vou falar um negócio para você. Eu fiquei muito irritado com o Datafolha, né? A cada pesquisa que eu via, por exemplo, em 2018, e lá a gente constatava, então, que o presidente Bolsonaro estava disparado à frente. Ele ganhou, acertaram, né? E sem nenhuma dificuldade e sem nenhum tipo de chute de viés, era aquilo, apontaram aquilo praticamente durante o período todo de campanha, no segundo turno também, e aconteceu. Eleição para a prefeitura, enfim, eleição de 2020 de prefeitos. Se mostrava que o PT teria um resultado muito ruim e que os aliados do presidente Bolsonaro também. Foi exatamente isso que aconteceu. Aliás, aqui em São Paulo, de novo, o candidato do PSDB ganhou com bastante facilidade. E aí, meus amigos, eu desafio a vocês a fazerem o seguinte exercício. Peguem as pesquisas de uma semana antes, em 2018, em 2020, e comparem. Quer dizer, não tem falatório. Isso é fácil, está na internet. Compare, vê os números que foram apontados pelos levantamentos dos grandes institutos e aquilo que depois a Justiça Eleitoral mostrou. Bruna.
Uma semana? Se a gente, e uma Bruna, semana, é isso mesmo, o Constantino tá certo. Se a gente pega uma semana antes, até 3 semanas, depois da facada, que todo mundo, olha, o problema foi a facada, né? Agora tem o Frota maluco lá, querendo dizer que, vamos fazer o impeachment, foi forjada a facada e tal. Mas a questão é o seguinte, você teve todo um primeiro semestre em que todos os institutos de pesquisa, aí eu vou pedir para o Piperno dar uma olhada no primeiro semestre de 2018. Era assim, Bolsonaro perde de qualquer candidato no segundo turno. Era esse o resultado das pesquisas. Era Datafolha, era Ibope, eram muitas. E você tinha o Paraná Pesquisas destoando. E aí, de repente, talvez para não ficar muito feio, um mês antes das eleições, aí a Datafolha deu o número correto, entende? Então, a gente vê uma pressão por parte dos institutos de pesquisa para tentar mobilizar a opinião pública. Fala, Piperno. Não, em relação ao Paraná Pesquisa, o Paraná Pesquisa também dá uma vitória do Aécio contra a Dilma. Chegou a dar uma vitória do Aécio por 8 pontos. Enfim, o Paraná Pesquisa não é lá uma grande referência em relação a isso. Mas eu quero dizer o seguinte, que é óbvio que você pegar uma pesquisa de 6 meses antes, ela está sujeita a oscilações. Nenhum levantamento de 6 meses essa que tem um ano. Você está acabando de dizer que essa é real. Ela tem, então, veja, a gente está falando... De uma semana? É de agora. A de agora, então... Tem tudo a ver com o que vai acontecer ano mais tempo. É óbvio que ela tem mais chance de acertar. Deixa eu ouvir o Constantino. Paulo, então eu concordo com a Bruna. Então já combinamos todos aqui, há um consenso de que não adianta nada analisar uma pesquisa hoje, né? Então pronto, assunto encerrado. Agora sobre o Aécio, 8 pontos à frente, há controvérsia, hein, se ele não teve isso mesmo. Pouca gente que confia no resultado das urnas. Piperno. O próprio Aécio já disse que não houve fraude. Então, se ele já deu esse aval, quem sou eu para discutir com ele não é auditor do TSE, o PSDB contratou auditores que não conseguiram fazer auditoria, não conseguiram. Basta escutar o que o líder do PSDB à época, deputado Carlos Sampaio, disse, lendo um relatório pedindo mudanças. Serrão, você. E aí depois o Aécio falou que fizeram esse movimento de contestação ao TSE por sacanagem lá, por brincadeira, por picuinha, porque tinham perdido a eleição. Piperno, 1 minuto só, vamos ouvir o Serrão agora. O grande ponto essas enquetes antecipadas, elas fazem sim o direcionamento do viés político que se quer dar para um resultado bem específico. O momento agora é o quê? Justificar o desgaste de imagem de Jair Bolsonaro para que se defenda a tese do impeachment dele, embora o povo na rua em 7 de setembro mostre que não há condição para isso e do ponto de vista jurídico também não tenha. Mas para a narrativa vale qualquer porcaria de argumento.